Fala, meu povo, como é que tá vocês? Vocês estão bom, né? Bom ter vocês por aqui. É isso aí, estamos trazendo para vocês mais uma matéria intrigante aqui. Vocês já ouviram falar sobre o filme A Substância? Vamos ver do que se trata. Esse filme é novo, agora de 2024, tá vendo? Tem muita gente famosa nesse filme. Demi Moore, Margaret Qualley, Dennis Quaid, Tiffany, Hugo Diego, Oscar Lesage e muitas outras pessoas que são bem conhecidas do meio, né? Então, A Substância, ela é basicamente um filme de horror, né? De terror, com a premissa bem estranha. Vamos ver do que se trata essa premissa. A premissa do filme é basicamente sobre a aparência, né? Sobre a beleza, sobre procedimentos, né? Onde muita gente almeja, né, ficar jovem a vida inteira. No caso que na matéria aqui do Omelete aqui, ó, diz que A Substância chegou agora no dia 19 nos cinemas brasileiros após a passagem pelo Festival de Cannes em 2024. Lá a Margaret Qualley e Demi Moore esteve no evento, né? E na trama, Moore e Elizabeth Sparkley, uma ex-estrela de cinema e apresentadora de TV, que se vê demitida por conta do envelhecimento, ou seja, ela chegou a uma certa idade, a empresa achou que já não fazia sentido ela estar na empresa por causa da idade dela. Acontece que mais ou menos ao mesmo tempo ela fica sabendo que da tal substância, uma engenhoca científica que promete ajudar os usuários a serem a melhor versão de si mesmos. Desesperada, ela faz uso da substância e descobre que a premissa é bem literal, uma vez que acaba dando luz a uma jovem chamada Sui, cuja beleza e vitalidade conquistam o mundo de seu antigo emprego no lugar de Elizabeth. Ou seja, basicamente é você tomar uma porção, né, e ficar jovem. A substância, no entanto, vem com regras muito rígidas de uso. Sue e Elizabeth nunca podem conviver, uma vez que uma fica desacordada enquanto a outra está solta no mundo. E o ciclo para trocar de corpo para o outro é estabelecido claramente em 7 dias. Aos poucos, no entanto, a apresentadora vai desrespeitando esses limites, tentando viver mais e mais tempo como a jovem Sui, o que ocasiona deformidades corporais e mais tarde um confronto catastrófico entre suas duas personalidades. Ou seja, basicamente elas se tornam duas pessoas, né? O ápice da trama da diretora e roteirista Carly Fargit acontece durante a transmissão de um programa especial de Réveillon, para o qual Sue foi chamada como principal apresentadora. E lá que Elizabeth, já com o corpo completamente deformado, toma o lugar de seu alter ego, mais jovem, e se apresenta para o público aterrorizado e enojado. E quando o show de fim de ano vira um show de horrores, a ex-estrela começa a secretar fluidos e derramar sangue e tripas sobre um público que não a reconhece mais. Ou seja, é terrível, né?
são acontecimentos horrorosos, né? Dizem que esse filme você tem que ter muito estômago para poder estar assistindo, porque ele é muito pesado. Isso que é muito, muito pesado mesmo. No fim das contas, o que resta de Elizabeth e seu rosto por cima de um enxerto de pele que vai rastejando para fora da estação de TV até chegar à calçada da fama, na estrela dedicada a ela. Com o passar da noite, até mesmo este vestígio monstruoso da ex-estrela vai se desmanchando em um gel repulsivo que finalmente é sugado pelo equipamento de limpeza de um funcionário público que está cuidando da calçada, marcando assim o fim de Elizabeth. Então é um filme terrível, né? É uma resolução muito horrível. E com isso, né, com essa premissa desse filme, né? Ou seja, muitas vezes a pessoa está em algum lugar por causa da beleza que ela tem, não pelo talento dela. E isso acontece, infelizmente, mas acontece. Essa matéria aqui da Veja criou reacende, né, o conceito de procedimento de antidade, que tem alguns procedimentos, né, no mundo da estética, coisa e tal, que o pessoal faz para se manter jovem. Entre essas coisas tem muita coisa lista, e dizem que tem coisas terríveis que muita gente faz para poder continuar com a aparência jovem. Aqui na matéria diz o seguinte, que o filme com Demi Moore reforça a discussão sobre a equivocada premissa do anti-aging. Afinal, envelhecer não é sinônimo de doença. Não é de hoje que publicações e marcas de produtos vêm banindo o termo anti-aging de seus conteúdos e embalagens. As premissas de conceito de antidade, contudo, são insistentes, assim como as críticas a ele. Agora, um filme vem reforçar de forma tensa quão problemático é esse termo e o pensamento que ele suscita. No caso aqui, o repórter ele se refere à obra em cartaz, no caso a Substância, estrelada por Demi Moore, né? Ela nos faz refletir sobre por que algumas pessoas não querem envelhecer ou temem esse processo natural. Porque o envelhecimento é uma coisa natural, né? É como a morte, né? Você não tem como fugir dela. E é um processo natural. Só que muita gente quer fugir dessa fase. Mas muita gente às vezes não quer bem fugir dessa fase. Ele quer até, às vezes, ter uma aparência melhor, né? Não quer ter uma aparência muito ruim. Isso é até louvável, né? Aqui, no caso, a matéria continua dizendo que sempre criticou o termo anti-aging, como cirurgia plástica. No caso, a filosofia dele no consultório é fazer com que o paciente se sinta bem com ele mesmo. Se me diz que está ficando velho, eu respondo, ainda bem. E se tudo der certo, vai ficar muito mais. Ou seja, você está vivendo, né? É claro que o medo de envelhecer existe. Vivemos em um ciclo como qualquer ser vivo, que um dia vai acabar. As rugas e as mudanças continuam gradual de nossa fisionomia no espelho, nos lembram disso todos os dias. Mas o termo anti-aging reitera esse medo como uma expressão cruel. Podemos falar que um antibiótico ataca bactérias, o anticoncepcional impede a gravidez, solas antiderrapantes evitam tombos, né? Mas a premissa do anti-idade é errada. Envelhecer não é doença, é um fato. É perfeito, isso que foi muito bem colocado. Não é à toa que as técnicas cirúrgicas evoluem,
cada vez mais buscando o aspecto natural da face. Um paciente bem operado não parece ter feito cirurgia, parece mais descansado, mais feliz. O que importa é agir e interferir a favor de um envelhecimento bonito e saudável, né? O que a gente estava conversando, né? Que no caso é a pessoa que quer ter uma aparência melhor, né? Não é se tornar mais jovem. Envelhecer também é bom. Algumas comunidades na Ásia encaram seus idosos com respeito. Eles são símbolos de sabedoria e suas rugas motivo de orgulho. No mundo ocidental, como bem demonstrado no filme, a beleza é sinônimo de juventude. As capas de revista e os posts nas redes sociais estampam jovens com rostos sem qualquer sombra de rugas, gente magra, maquiada, que usa e abusa do Photoshop. Essa noção faz com que o colote, barriga e rugas tenham de ser tratados a qualquer custo. Ou seja, tem gente que fica tão fissurada nessas coisas que acaba se transformando, né, em outras pessoas. Tem gente que é viciada, né, em procedimento e gera uma frustração contínua, porque inexoravelmente o corpo muda, a vida também não é a mesma. Trabalho, filhos, contas a pagar, nada disso existia aos 18 anos. Tudo mudou, a responsabilidade aumentou e a sabedoria também. A ação dos músculos que contraíam em cada sorriso ao longo de todos esses anos obviamente vai marcar a pele e produzir rugas. Ainda bem, pois a melhor e mais eficaz maneira de não ter rugas é não sorrir, não chorar, não se surpreender, ou seja, não viver, né? Envelhecer também nos traz memórias que nos fazem feliz ao olhar para trás, analisar o que já se passou. Tudo isso agrega o valor ao que somos hoje. É claro que podemos e devemos investir em hábitos preventivos que nos dão uma aparência mais saudável, como usar um protetor solar e se alimentar bem diariamente. Também temos recursos médicos que podem ajudar com o lifting facial e a cirurgia plástica. Mas o objetivo não é devolver a alguém de 60 anos um rostinho de 30. Isso não funciona. Se tudo der certo, vamos viver mais e melhor. E as preocupações estéticas exageradas darão um lugar ao orgulho de ser quem somos, né? No caso aqui, o que a gente tem que ter, né, no caso dessa premissa do filme, né, onde a beleza é primordial e o que a pessoa é capaz para fazer, isso acaba se tornando na vida da pessoa um vício, né, onde a pessoa é capaz de fazer qualquer coisa para poder ter uma aparência legal, para chegar ou conquistar um espaço, né, seja na mídia, seja em qualquer outra área. E tem gente que é capaz de qualquer coisa, de tomar qualquer coisa, injetar qualquer coisa, e isso é muito perigoso, né? E esse filme, A Substância, ele faz a gente pensar, ele faz você refletir sobre esses conceitos, né? Então é uma coisa que a gente tem que levar para a vida, né? É um filme, realmente é um filme muito interessante e que nos faz pensar, né? É uma coisa que está atrelada ao nosso dia a dia, né? É isso aí, galera. Muito obrigado a vocês que ficou com a gente até aqui. Vocês são incríveis. Se vocês puderem, se inscreve no canal, deixa aquele like maravilhoso aí, comenta o que vocês acham sobre esse filme, se vocês já assistiram, que nota que vocês dão, e também o que vocês acham sobre esses procedimentos anti-idade, né? Se isso realmente é uma coisa louvável ou não. Beleza? Um abraço, galera. Até mais. Falou. Tchau.